Bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. Vamos mergulhar nos fundamentos da lei mais importante do Brasil, a Constituição Federal. Olá. E o material que a gente tem aqui é bem interessante, um trecho de um livro sobre Teoria Geral do Direito Constitucional. Isso. E a nossa missão hoje é tentar desvendar essa peça central, sabe? O que é exatamente uma Constituição? Como a gente classifica? E como a nossa, a de 88, se encaixa nisso tudo, né? É a espinha dorsal de todo o ordenamento jurídico. Exato. Então, entender isso é fundamental. Vamos lá. Para começar essa exploração, o que define uma Constituição? A fonte traz aquela definição clássica, né? Do José Afonso da Silva. Essa definição é um ponto de partida, sem dúvida. Um sistema de normas que organiza os elementos do Estado. Mas, será que isso captura tudo? Pois é, parece que tem mais coisa aí, né? Tem sim. Existem diferentes lentes, sabe? Ferdinand Lassalle, por exemplo, ele olhava para a Constituição por um ângulo mais, digamos, sociológico. Sociológico. Como assim? Tinha que combinar com a sociedade. Exatamente. Lassalle dizia que a Constituição escrita, o papel, só teria força de verdade se correspondesse aos fatores reais de poder. Fatores reais de poder, tipo quem realmente manda. Isso, as forças econômicas, políticas, sociais. Se a Constituição diz uma coisa, mas o poder real está em outro lugar, aí, nas palavras dele, vira só uma folha de papel. Nossa, que ideia forte. Mostra que a lei não está isolada, né? De jeito nenhum. E tem outras visões também. O Carl Schmitt, por exemplo, tinha uma visão mais política. A Constituição como uma decisão. Isso, uma decisão política fundamental. O ato de escolher como o Estado vai se organizar. E ele fazia uma distinção interessante. Qual? Entre normas que são materialmente constitucionais, tipo as que tratam do essencial mesmo. Direitos fundamentais, organização do Estado. O núcleo duro, digamos. Exato. E aquelas que são só formalmente constitucionais. Ou seja, estão lá no texto da Constituição, mas o assunto em si poderia estar numa lei comum, sabe? Entendi. Nem tudo que está escrito tem o mesmo peso essencial. Mas e a visão jurídica? Aquela do Hans Kelsen, que é super influente? Ah, Kelsen. Aí a gente entra na estrutura do sistema legal mesmo. Para ele, a Constituição é a norma jurídica pura. Pura? No sentido de ser o fundamento de validade de todo o resto. Ele chamou de norma hipotética fundamental. Não que seja irreal, mas é um pressuposto lógico, sabe? Para todo o sistema fazer sentido. E é daí que vem a ideia da supremacia da Constituição e a famosa pirâmide de Kelsen, certo? Precisamente. Imagina uma pirâmide, né? No topo, intocável, a Constituição. E todo o resto embaixo. Todo o resto. Leis, decretos, portarias, tudo tem que estar de acordo com ela. Se uma lei comum bate de frente com a Constituição, ela é inválida. Faz todo sentido. Essa hierarquia organiza tudo. Exatamente. Garante a coerência. É a base para o controle de constitucionalidade que a gente tanto ouve falar. Legal. Agora, para entender melhor as diferenças entre as constituições, o material fala das classificações. Isso ajuda a situar a nossa, né? Ajuda muito. As classificações são como etiquetas, né? Para a gente entender as características principais. Por exemplo, quanto à forma. Escrita ou não escrita? Isso. Temos as escritas, como a nossa de 88, toda num documento só. E as não escritas ou costumeiras, tipo a do Reino Unido, que é mais um conjunto de costumes, decisões importantes, algumas leis. Entendi. E quanto à origem? Como elas nascem? E todo o resto embaixo? Todo o resto. Leis, decretos, portarias, tudo tem que estar de acordo com ela. Se uma lei comum bate de frente com a Constituição, ela é inválida. Faz todo sentido. Essa hierarquia organiza tudo. Exatamente. Garante a coerência. É a base para o controle de constitucionalidade que a gente tanto ouve falar. Legal. Agora, para entender melhor as diferenças entre as constituições, o material fala das classificações. Isso ajuda a situar a nossa, né? Ajuda muito. As classificações são como etiquetas, né? Para a gente entender as características principais. Por exemplo, quanto à forma. Escrita ou não escrita? Isso. Temos as escritas, como a nossa de 88, toda num documento só. E as não escritas ou costumeiras, tipo a do Reino Unido, que é mais um conjunto de costumes, decisões importantes, algumas leis. Entendi. E quanto à origem?
Como elas nascem? Aí tem uma variedade boa, tem as promulgadas, que vêm da vontade popular, né? Geralmente por uma Assembleia Constituinte eleita, a nossa é assim. Uhum. Tem as outorgadas, que são impostas pelo governante, sem participação popular. O Brasil já teve dessas, né? 1824, 1937. Verdade. Aí tem as cesaristas, essas são meio híbridas. São impostas, mas depois o povo é chamado para dizer sim ou não num referendo. Uma legitimação a posteriori. Curioso. E as pactuadas. Essas são fruto de um acordo, um pacto entre forças políticas rivais. O exemplo clássico é a Carta Magna lá da Inglaterra de 1215. Nossa, quanta forma diferente de surgir. Isso já diz muito sobre cada país, né? E o modo de elaboração. Podem ser dogmáticas, ou seja, criadas de uma vez, num momento específico, refletindo os dogmas, as ideias daquele tempo. A nossa de 88 é um exemplo claro, né? Nasceu da redemocratização. Sim, com valores bem definidos. E o oposto são as históricas. Essas vão se formando aos poucos, com o tempo, pelos costumes, tradições. A inglesa, de novo, como exemplo. Interessante. E o tamanho? A extensão? A nossa é famosa por ser grande, né? Exato. Aí entra a classificação entre analíticas ou prolixas, que são as detalhadas, extensas, que tratam de um monte de coisa. A nossa CF 88 é o exemplo perfeito de analítica. Quase um manual de instruções para tudo. Quase isso. E do outro lado, as sintéticas ou concisas, curtinhas focadas nos princípios gerais, na estrutura básica do Estado. A dos Estados Unidos é assim. Essa característica analítica da nossa parece bem marcante. E o conteúdo? Isso volta naquela ideia do Schmitt. Volta total. É a diferença entre constituição formal e material. A formal é o documento em si, o texto que a gente chama de Constituição. O livro. Isso, o livrinho. Já a material é o conjunto de normas essenciais sobre a estrutura do Estado, poderes, direitos fundamentais, independente de onde elas estejam escritas. Podem até estar fora do documento principal. Pode dar um exemplo para ficar mais clara? Essa diferença entre formal e material às vezes é meio abstrata. Claro. Imagina que a nossa Constituição tivesse um artigo dizendo qual é o nome oficial do Jardim Botânico do Rio. Isso seria formalmente constitucional, porque está lá no texto. Certo. Mas, se a gente pensar no conteúdo essencial, estrutura do Estado, direitos fundamentais, talvez essa norma não fosse considerada materialmente constitucional, entende? Na prática, o nosso STF trata tudo que está na CF 88 como formalmente constitucional e com força máxima, mas a distinção material ajuda a interpretar, a entender a alma da coisa. Ah, agora peguei. E a última classificação, que parece super importante, alterabilidade ou mutabilidade. Quão fácil é mudar a Constituição? Essa é crucial. Define muito o sistema. Tem as flexíveis, que mudam como uma lei comum, sem processo especial. O Reino Unido, de novo. Fácil assim. Para ele, sim. No outro extremo, as imutáveis, que não poderiam mudar nunca. Mas isso é mais teórico. O mais comum são as rígidas. Como a nossa. Exato. Exigem um processo de mudança mais difícil, mais solene, com regras mais duras do que para mudar uma lei comum. Tem também as semirrígidas, com partes rígidas e partes flexíveis. E a fonte fala até em superrígidas. O que seria isso? É mais que rígida? É uma ideia que alguns autores usam como Alexandre de Moraes. Seria uma Constituição que, além de ser rígida, difícil de emendar, tem um núcleo de matérias que são intocáveis, que não podem ser abolidas nem por emenda. As cláusulas pétreas. Exatamente, são as famosas cláusulas pétreas. Ok, então juntando tudo isso, qual é o retrato da nossa Constituição de 88? Vamos lá. A CF 88 é escrita, está no documento. Promulgada, veio da Assembleia Constituinte, eleita. Dogmática, reflete os valores da redemocratização. Analítica ou prolíxia, bem detalhada, a Constituição Cidadã. Formal, o STF a vê como um todo coeso. E, muito importante, rígida. E essa rigidez é a garantia da supremacia que o Kelsen falava, né? Se fosse fácil de mudar, não estaria lá no topo da pirâmide. Perfeito. A rigidez formal garante a supremacia. Mudar a Constituição via emenda constitucional, EC, é bem mais complexo do que aprovar uma lei ordinária. E essa rigidez vai ao extremo com as cláusulas pétreas, né? Artigo 60, parágrafo 4º. Exatamente. São aqueles pontos que o poder que criou a Constituição quis proteger de forma absoluta. E quais são esses pontos intocáveis?
A forma federativa de Estado, a União dos Estados, Municípios DF. O voto direto, secreto, universal e periódico. A separação dos poderes, executivo, legislativo, judiciário. E os direitos e garantias fundamentais. Uau! A existência dessas cláusulas é o que faz alguns autores chamarem a nossa de superrígida. É uma blindagem mesmo, de valores essenciais. Entendido. Vamos olhar rapidinho a estrutura. Tem o preâmbulo, aquele texto inicial. Nós, representantes do povo brasileiro. Qual a função dele? O preâmbulo é tipo a carta de intenções, sabe? Mostra os valores, os objetivos dos constituintes. Estado democrático, direitos sociais, igualdade, justiça. O debate se ele tem força de lei é grande. E qual a posição que prevalece? A do STF é que ele não cria direitos ou obrigações sozinho, mas é um guia super importante para interpretar as normas. Ajuda a entender o espírito da Constituição. E pode ser mudado por emenda? O STF entende que não. Por ser obra do poder constituinte originário, está fora do alcance do poder de reforma. Certo. E tem também o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Para que ele serve? O ADCT tem regras de transição para ajustar situações antigas à nova ordem, ou criar regras temporárias. Muitas normas ali já cumpriram seu papel, sabe? Como aqui previa a revisão constitucional de 93. Já se exauriram. Entendi, são regras com prazo de validade, digamos. Algumas sim, outras podem ter efeitos ainda hoje. Ok. Já vimos que ela é rígida. Mas o mundo muda, a sociedade evolui. Como a Constituição se adapta? Como ela pode ser alterada? A forma principal é a reforma constitucional, feita por meio das emendas constitucionais, as ECs. Quem faz isso é o poder constituinte derivado, reformador. Derivado. Quer dizer que ele não tem o mesmo poder de quem criou a Constituição. Exatamente. É fundamental diferenciar o poder constituinte originário, o que cria a Constituição do zero, como a Assembleia de 87 e 88, do derivado. O originário é inicial, autônomo e ilimitado juridicamente em tese. Começa tudo de novo. Isso. Já o derivado, seja o reformador que faz emendas, ou o decorrente que deixa os estados fazerem suas constituições, ele é criado pela própria Constituição. Por isso ele é subordinado a ela e tem limites. E quais são os limites desse poder derivado reformador aqui no Brasil? São vários. Os mais famosos são os materiais. As cláusulas pétreas, que a gente já falou. O artigo 60 proíbe emenda que tente abolir essas matérias. Ok. Mas tem também limites circunstanciais. Não pode emendar a Constituição durante estado de sítio, estado de defesa ou intervenção federal. E limites procedimentais. O processo é mais difícil, né? Muito mais. Aprovar uma EC exige quóruns altos, votação em 2 turnos em cada casa do Congresso é bem mais rigoroso que para fazer uma lei comum. A rigidez está aí, nesse processo. E teve também a revisão constitucional, que a fonte menciona. Foi diferente da reforma por emenda. Foi sim. Estava prevista no ADCT para acontecer uma única vez, 5 anos depois da promulgação. Aconteceu em 1993. Uma chance de ajuste geral. Exato. O processo foi um pouco mais simples que o da emenda, mas foi um evento único. Hoje, para mudar a Constituição, o caminho normal é a emenda constitucional. Certo. Voltando para a pirâmide de Kelsen. Onde entram as emendas, os tratados de direitos humanos e as leis comuns nessa hierarquia? As emendas constitucionais, depois de aprovadas, entram no topo da pirâmide. Têm a mesmíssima força do texto original da Constituição. Fazem parte do bloco de constitucionalidade. E os tratados internacionais de direitos humanos? A Constituição parece dar um tratamento especial para eles. Dá sim, e esse é um ponto super relevante e complexo. O artigo 5º, parágrafo 2º, diz que os direitos da Constituição não excluem outros que vêm de tratados internacionais que o Brasil assinou. Amplia os direitos, então. Isso. E a prevalência dos direitos humanos é princípio das relações internacionais do Brasil. Além disso, a Emenda 45 de 2004 trouxe o parágrafo 3º para o artigo 5º. O que ele diz? Que os tratados de direitos humanos, aprovados com o mesmo processo rigoroso das emendas constitucionais, 2 turnos, 35 dos votos em cada casa, têm status de emenda constitucional. Entram no topo também. Exato.
E os tratados de direitos humanos anteriores a essa emenda, ou os aprovados sem esse quórum especial, o STF entende que eles têm status supralegal. Supralegal, acima das leis comuns, mas abaixo da Constituição. Exatamente. Ficam num degrau intermediário. De qualquer forma, são fontes importantíssimas de direitos. Entendi a complexidade. E lá embaixo, na base da pirâmide, ficam as leis do dia a dia que o Congresso aprova? Isso. As leis ordinárias e as leis complementares que precisam de maioria absoluta e tratam de temas específicos que a própria Constituição manda são normas infraconstitucionais. Abaixo da Constituição. Tem que obedecer totalmente à Constituição, às emendas e aos tratados de direitos humanos com o status especial. O processo para criar essas leis é mais simples que o das emendas, o que reforça, de novo, a rigidez da Constituição. E abaixo delas ainda vem decretos, medidas provisórias, resoluções. Ufa! É bastante informação, mas acho que deu para montar o quebra-cabeça. A nossa Constituição de 88 é a lei suprema, veio do povo, promulgada, é super detalhada, analítica, difícil de mudar, rígida, e ainda tem um núcleo protegido, pétreo. Exato. E essa rigidez garante o lugar dela no topo da pirâmide e organiza todo o sistema legal. Entendi. Compreender esses conceitos todos, supremacia, rigidez, hierarquia, as classificações, poder originário derivado, cláusulas pétreas, é a chave para entender como o direito e a política funcionam no Brasil, sabe? São as regras do jogo. Com certeza. E fica aqui uma reflexão final que surge dessa nossa conversa. Se a nossa Constituição é tão detalhada, tão analítica e, ao mesmo tempo, tão rígida, com essas cláusulas que não podem mudar, como é que essa estrutura consegue equilibrar a necessidade de estabilidade com as mudanças constantes da sociedade? É uma ótima pergunta. Como ela consegue ser estável e, ao mesmo tempo, responder às novas demandas, aos novos desafios que aparecem o tempo todo? Esse equilíbrio entre rigidez e adaptação talvez seja o grande desafio contínuo da nossa ordem constitucional. Fica aí para a gente pensar.